tu depender de craque pra resolver um jogo pra tua equipe pode ser bom, né? Obviamente, se tu tiver um craque no time, como é o caso do Barcelona, eles têm, mas também pode ser ruim, porque assim, cara, nem sempre o craque vai conseguir aparecer e resolver, né? Ele pode de repente criar uma chance, duas, fazer um pouco ali, mas pô, nem o Messi conseguia ganhar todo o jogo sozinho. E hoje no jogo do Barcelona contra o Betis, eu vi um Barça que, cara, dependeu ali basicamente de dois grandes lances individuais, na minha opinião, mas não conseguiu consistentemente como time dominar um adversário supostamente mais fraco e criar chances em profusão como estava criando no começo da temporada. E agora o Barça com esse empate já entra numa fase um pouquinho esquisita, né? Porque tiveram aqueles 3 jogos de La Liga em que eles conseguiram apenas 1 ponto, aí voltaram e venceram bem o Mallorca, mas eles voltam a tropeçar. E assim, quando o jogo começou, uma coisa que chamou a atenção pra mim, pelo menos, era o confronto do Vitor Roque contra o Barça, né? Ele foi lá no banco de reservas, cumprimentou todo mundo, cumprimentou o Hansi Flick. Eu queria ver essa lei do ex, ia ser muito legal, porque, enfim, ele até demonstrou em entrevistas aí como ele ficou um pouquinho amargurado com a situação no Barcelona, né? Que não deu certo, saiu por empréstimo e tal. E o jogo começa, cara, acho que isso aqui era 1 minuto ou 2 minutos de jogo, com o Rafinha salvando uma bola que tava entrando já no gol, né? Em cima da linha ali. E é o tipo de coisa, cara, que a gente às vezes é muito viciado em falar em gol, em assistência, né? Falar quantas participações o cara teve na temporada. Mas o Rafinha, acima de tudo, cara, ele é um cara que criou uma identificação tão grande com o Barcelona que ele tá se matando pela equipe, cara. Ele corre, ele vibra, ele tá igual um maluco. E essa bola aqui, quando a gente for puxar estatísticas do Rafinha na temporada, possivelmente vai passar esquecido, mas isso aqui vale igual um gol, cara. Vale igual um gol, ele tava lá defendendo e tirou em cima da linha, tá? E logo depois um ex-Barça também, que é o Abdi, né? Sai na cara do Iñaki Peña e o Iñaki Peña faz uma defesa monstruosa. O Abdi poderia ter passado aqui, que tinha mais uns 2 caras do Betis entrando, inclusive o Vitor Roque, e ele prefere chutar. Achei que foi um pouquinho fominha, mas às vezes também, olhando de casa, é mais fácil do que correndo ali com o Koundé fungando no teu cangote, né? Mas o Iñaki Peña, uma coisa que é importante ressaltar, é que o cara, assim, pegou a função do Ter Stegen depois que o alemão se lesionou, aí o Barça foi lá, contratou o Szczęsny, e o Szczęsny tá onde? Sendo pago pra treinar, tá aqui no banco, ó, não tem 1 minuto pelo Barça ainda. E pelo jeito vai continuar assim, cara, porque o Iñaki Peña tá muito bem, tá? Apesar do 2 a 2 aí, ele fez algumas ótimas defesas, essa aqui inclusive. E o Betis vinha marcando muito bem, cara, um bloco um pouco baixo de marcação, um time bem compactado. O Barça não tava conseguindo criar chances e tudo isso se resolveu com o momento de genialidade do Pedri, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe, eu sou fãzaço do Pedri. Pô, eu assim torço muito pra que esse cara consiga ter uma sequência grande sem lesões. Pra mim ele é craque, nível craque mesmo. E aqui ele faz uma jogada que é o seguinte, tava todo mundo meio parado ali e o Pedri tava aqui assim, ó, mais ou menos onde tá o juizão, né? Ele se projeta lá pra frente, por trás do defensor, então o defensor nem viu. Quando o defensor se tocou, o Pedri já tava nessa posição aqui, ó. Aí ele recebe essa bola, acho que é do Lamine Yamal, né? E de primeira ele coloca pro Koundé. E não só coloca pro Koundé, mas coloca da forma perfeita, na direção correta, com o peso correto da bola ali, né? O que faz o Koundé só precisar rolar daqui da ponta direita pro meio, só, como se fosse fácil, né? Mas enfim, o Koundé faz um cruzamento perfeito também, e o Lewandowski tava lá pra empurrar pra rede e abrir o placar pro Barcelona. Mas assim, na minha opinião, todo mundo fez o simples. Quem fez o difícil, quem realmente fez acontecer nessa jogada foi o Pedri, tá? E também não entra em estatística, né? Porque não foi ele que deu a assistência. De qualquer maneira, cara, os jogadores do Barça comemoraram bastante e o Lewandowski 16 gols na liga, né? É impressionante aí porque o cara tá veteranaço e depois das últimas 2 temporadas pelo Barça, eu não imaginei que ele fosse conseguir retornar a esse nível de meter tanto gol assim, mas a verdade é que ele tá muito bem, né? Só empurrou, é verdade, mas tá bem. O Barcelona não fazia um grande jogo e no segundo tempo o Betis começa a criar chances, cara. Tem umas 2 de cabeça em sequência, né, com esse camarada aqui recebendo uma bola do Lo Celso e mandando pra fora. Enfim, teve mais umas finalizações ali, eles criaram bastante, cresceram no jogo, né? E aos 60 minutos de jogo entra em campo o De Jong. E o De Jong entrou aos 60 e cometeu o pênalti aqui aos 63, 64. Foi no Vitor Roque numa jogada que, certamente tem alguém aí dizendo que foi corpo a corpo, mas não tem, cara. Corpo a corpo é ombro no ombro. Olha a posição, o Vitor Roque tá claramente na frente do De Jong e o De Jong tá com um braço ali que tá mais nas costas do que qualquer coisa. A mãozinha tá no sovaco, é verdade, mas é uma carga nas costas, cara. Eu sempre trago os exemplos de pelada aqui porque eu acho importante pra trazer o futebol de elite pra nossa realidade. Quem é peladeiro sabe. Tu tá correndo nessa velocidade, se alguém te empurrar nas costas, acabou, irmão. Acabou, te desequilibra, tu cai no chão. Pra mim é pênalti, muito bem batido pelo Lo Celso ali que empatou o jogo. Aliás, aqui na transmissão gringa, eles estavam chamando o Lo Celso de Lo Celso. Aí, eu achei muito engraçado por algum motivo.
Parece que é tipo o mascote do Chelsea, tá ligado? O Lo Celso. Momento importante do jogo, sai o Vitor Roque e entra o Dial. Aí você pergunta, quem é Dial? Confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre esse cidadão, mas atenção, né? O Vitor Roque sofreu o penal e saiu pra entrada desse homem. E uma coisa que eu tenho percebido, talvez vocês também percebam, é que o Yamal às vezes parece que ele joga melhor quando ele tá puto da vida. E ele, cara, ele começou a ficar indignado depois do empate do Betis. Tu conseguia ver, cara, cada vez que a câmera ia nele, que o cara tava gesticulando, tava com uma cara de cu mesmo, né? Tava indignado. E essa jogada aqui que ele faz é brilhante, cara. Ele pega a bola aqui no meio campo, ele vai costurando todo mundo aqui, cara, uns 3, 4 maluco. E na hora de entrar na área, ele ia fazer um gol solo. Na hora de entrar na área, a bola dá uma escapadinha e cai no Ferran Torres. E aí o Ferran Torres estava impedido. Cara, o Yamal ficou indignado. Porque essa bola aqui, esse frame é o frame de impedimento, né? Mas essa bola deu uma sobradinha com ele ali. Não é impossível prever o futuro, mas é possível que ele conseguisse sair na cara do gol e fazer o gol. Mas o Ferran Torres estava nessa posição, né? Mas o Yamal, cara, pé da vida, assim, ele começa a chamar mais jogo ainda quando ele tá chateado. Ele começa a chamar mais responsabilidade. E foi exatamente o que ele fez depois também, bola na ponta direita. O Barça não tava conseguindo criar muitas chances não, né? Mas ele vem, ele puxa, ele tira de uns 2 camaradas e detalhe, marcação dupla pra cima dele, tá? Quem tava colado nele era o Abid aqui, ó. Mas tinha um outro camarada fazendo a marcação dupla na sobra. Mesmo assim, ele puxa pra dentro. E olha o passe que ele acha lá pro Ferran Torres, cara. Esse aqui é o frame do impedimento, né? Porque esse gol, no princípio, foi anulado. Mas depois foi validado por causa desse pezinho aqui do zagueirão lá, né? Então o Ferran Torres recebe essa aqui. Broca bonito pra empatar. E o Yamal sai como? Olha a cara que ele fez. O maluco tava tipo... Resolvi, né, pô? Resolvi. Tá dando tudo errado? Dá a porra da bola pra mim que eu resolvo. O bicho tava com essa cara, ele tava indignado, cara, nesse final de jogo. E uma coisa que eu queria destacar também, cara, que mostrou no replay, e acho que é muito significativo, assim, sabe? É que quando sai o gol do Barcelona, né, o VAR tava analisando, aí validou. Vários jogadores estão comemorando muito, né, mas o Rafinha tava lá no banco de reservas, ele foi substituído. E ele deu um pinote, irmão. O maluco saiu igual o Usain Bolt, de tão doido que ele tava pra comemorar esse gol. Eu peguei esse frame que ele tá aqui atrás, ó. Ele tá chegando depois de fazer uns 100 metros rasos ali pra poder comemorar. O Rafinha, ele tem mostrado, cara, muita liderança, muita identificação, tá muito guerreiro pelo time. Eu acho que, sinceramente, é um jogador que a gente tem que elogiar até muitas vezes fora da questão só de, né, gols, chances criadas, etc. Por falar em chances criadas, cara, esse resultado aqui... Eu até acho que ficou de bom tamanho pro Barça, tá? Porque, sinceramente, se tu pegar o jogo como um conjunto, o melhor time foi o Betis, na minha modesta opinião. As estatísticas também comprovam um pouquinho disso, né? Que o Barça, obviamente, teve mais posse de bola, mas, enfim, o Betis criou mais chances, né? Principalmente mais chances claras, e o XG deles aqui foi infinitamente superior, né? Quase 5, 6 vezes maior que o do Barça aí. Então, realmente, se fosse pra ter um vencedor nesse jogo... Era pra ser o Betis, não o Barcelona. Do meio pra trás, acho que o Koundé se destacou bastante, o Cubarsí fez uma boa partida, o Penha fez umas boas defesas, mas o sistema como um todo deixou alguns espaços, o Betis criou chances, e do meio pra frente ali, meio que teve 2, 3 lances ali geniais do Yamal, teve aquela jogada que o Pedri desbloqueou, mas fora isso não... cara, assim, é muito longe daquele Barça de um pouco tempo atrás, coisa de um mês atrás, que tava com o quê? 9 pontos de liderança na Liga, goleando todo mundo, criando chances toda hora, né? Ah, e faltou o mais importante, falar do gol de empate do Betis, né? 94 minutos de jogo, vem um cruzamento lá da direita, e o nosso querido Dial, marcado pelo Íñigo Martínez, esse que entrou no lugar do Vitor Roque, né? Ele dá só um toquinho, ele dá só um tapinha na bola assim, tira do Iñaki Peña, inclusive, primeiro gol do Dial na Liga. O Barcelona tá parecendo o Tottenham, né? Quando tem um jogador que não faz gol há 1000 anos ou que nunca fez um gol antes, enfrenta o Tottenham e faz, o Barcelona sofreu disso agora também. E quem ficou completamente indignado, frustrado pra caramba foi o Yamal. Cara, a câmera focava nele. Na moral, assim, parecia que ele queria socar alguém, cara. O bicho tava muito puto. Dá uma olhada nessa imagem aqui, né? E é complicado também pra um cara de frente como ele, que tipo assim, já é estrela da equipe, provavelmente já é o melhor jogador da equipe. E tipo assim, ele fez acontecer ali uma vez, duas, mas ele não tem como jogar sozinho, né? Futebol é coletivo, ele faz a parte dele no ataque. Não é culpa dele se o Ferran Torres estraga uma jogada porque tá impedido, não é culpa dele se o time toma um gol nos acréscimos. Então a situação do Barça fica um pouquinho esquisita, porque dá uma olhada aqui na tabela de classificação, 38 pontos. Se o Real vencer os 2 jogos que tem a menos, já passa, já vai a 39. E o Atlético de Madrid... que há pouco tempo atrás, quando começou o campeonato, a gente tava tipo, já ficou pra trás o Atlético. Se vencer os 2 jogos que faltam, empata com o Barça.
Então o Barça parecia que ia comer essa La Liga como farofa, né, que ia jantar todo mundo, mas em coisa de um mês as coisas mudaram muito. Mudaram muito e acho que acende um alerta lá, tá? Inclusive vem aí Barcelona e Borussia Dortmund na Alemanha pela Champions. O Barça que não abre o olho não. O Borussia não tá tão bem no alemão, mas na Champions League tá. E o futebol é maluco, né, cara? Porque os torcedores do Barcelona passaram aí metade da temporada zoando o Real Madrid, querem o Mbappé isso, que o Real Madrid aquilo, que não sei o que, não sei o que. E agora estão ali nessa situação, né? Complicado. E uma La Liga que parecia já, assim, meio que definida no começo, vai ficar emocionante, né? Eu, como um neutro, até torço aí pras vitórias do Atlético e do Real Madrid pra embolar tudo, amigo. O meu Man of the Match, no final das contas, foi o Yamal, né? Pra mim, o melhor jogador ali do meio pra frente do Barcelona e que no final tava jogando na base do ódio. Até fica aí como uma dica pro Hansi Flick, né? Começar a provocar o homem. E quando ele tá irritado, amigo, aí que ele vai pra cima mesmo, né? Amigos, deixem o like aí e também se inscrevam aqui no Cortes do Eurão, se você não for inscrito ainda, pra acompanhar os próximos comentários assim pós-jogo. Semana que vem tem Champions League, fechou?